Firme fundamento das coisas que se esperam. Vamos falar de 10 definições de fé. 10 definições de fé. Então, a primeira definição, o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas antes nós vamos ler o texto todinho na Bíblia, para que você aproveite aí o máximo dessa leitura. Então nós vamos ver aqui. Primeiro o versículo 1, Hebreus 11, 1. Vamos analisando um por um. O firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, firme fundamento das coisas que se esperam. Na verdade, a mente da gente acostuma muito com e fica traumatizada em cada tragédia que a gente passa, cada situação ruim que a gente passa na nossa vida, a mente vai acumulando esse lixo, vai guardando esse lixo e vai ficando cada dia mais difícil da gente crer em alguma coisa. Aí acontece a nossa conversão, quando nós chegamos para Cristo. Quando nós chegamos para Cristo, lá em Romanos 12, 2, diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar. Então é uma mente totalmente nova que Deus vai criar dentro dos nossos pensamentos. E esse pensamento passa a agir agora de maneira correta e de maneira certa. Começa a ter uma organização no nosso pensamento, essa organização começa a funcionar e a gente começa a ler a Bíblia e crer. Porque a Bíblia é o manual de vida para qualquer pessoa. É um manual. Você compra uma TV nova, um equipamento novo para a sua casa, vai vir um manual. Tudo que ocorre naquele aparelho, você quer se desenvolver, conhecer melhor o aparelho, você vai lá no manual e busca como resolver aquele problema, como você usufruir melhor aquilo. Então a Bíblia é como você melhor usufruir sua vida de maneira correta, o tempo que você vai ter de vida, como você vai usufruir melhor. Então o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? Por isso que a gente fala sempre de sonhos e de projetos. O que você espera? O que você espera do amanhã? O que você espera desse ano que vai entrar? O que você espera dos próximos meses, os próximos dias na sua vida, a próxima década? O que é que você espera? Você espera tragédias? Não. Mas também, muitas vezes, você espera coisas boas, mas precisa acreditar que essas coisas boas realmente vão acontecer. Você já não está mais só. Você agora tem um Deus por você. Tem um Deus que vai agir na tua vida. Tem um Deus que quer o melhor para você. Então, olha o que diz esse versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não vê a sua casa, mas você deseja uma casa, você quer uma casa. Você faz um projeto dessa casa na sua mente. Eu quero uma casa com uma varanda muito grande, porque eu tenho muitos irmãos, muitos parentes, preciso acomodar. Eu quero uma casa com um quarto de hóspede. Por quê? Porque tem muitos parentes fora e quando esses parentes vêm para a minha casa, eles precisam se hospedar, precisam ficar. Então você planeja mais ou menos como que você quer aquela casa. Você não fica assim, não, qualquer casa está bom. Isso não é fé. A fé é você ter um destino, uma origem, acreditar. Eu terei essa casa. Claro que não é acreditar, ter a certeza que você vai ter e ficar parado, sem nada fazer. Não, você vai correr atrás para conseguir de maneira correta, de maneira com fé, de maneira que não vai prejudicar ninguém. Então, o que é a fé? A primeira definição é um firme fundamento. Você tem que ter isso fundamentado dentro de você. Fundamentado. Algumas coisas você tem fundamentado dentro de você. Por exemplo, você acha que roubar é errado? Então você tem isso como fundamento. Eu nunca vou roubar ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu não roubo ninguém. É um fundamento de vida. Você precisa ter esse fundamento na fé das coisas que você espera que vai acontecer na sua vida, realmente vai acontecer. Você tem que ter isso, essa fé. 2, prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que se não viam. O que foi que Deus avisou a Noé? Deus avisou a Noé de um dilúvio, no meio do deserto, no seco.
um dilúvio. Imagine a cabeça de um homem naquela época, para entender que vai chover tanto que vai encher toda a terra de água, tudo de água. Então ele foi avisado, divinamente avisado das coisas que iam acontecer, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele teve fé. Então, dentro dele, Deus falou, está falado. É uma prova. Isso para mim é prova. Deus falou, passa a ser prova. A palavra de Deus falou comigo, falou. É prova. As coisas vão acontecer na minha vida. E isso é fé. Você tem essa prova dentro de você. Quando ninguém tinha, todo mundo que passava por Noé, ele deve ter ouvido coisas, ele fazendo um navio em pleno lugar que não tinha água. Os navios são construídos, as embarcações são construídas em um porto, normalmente já dentro da água ou próximo à água. Quando aquele navio está pronto, a água sobe no lugar onde ele está, abre-se as comportas e o navio sai a navegar e nunca mais volta para a terra. Então toda embarcação é construída perto de água. Noé construiu algo no seco, porque ele conhecia a voz de Deus. Ele tinha certeza da voz de Deus. E quando Deus falou, ele creu. Deus falou, eu creio. Está imputado no meu coração. Então, 11, versículo 7. A prova das coisas que não se vê. Diga assim, a fé é a prova das coisas que não se veem. Suporte ao testemunho dos antigos. 11, 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então a fé é o suporte que você tem de que Deus fez na vida de Moisés, de que Deus fez na vida de Noé, que Deus fez na vida de Abraão, que Deus fez na vida da irmã que deu testemunho aqui esta noite. Então, os testemunhos que são dados e sempre serão dados, e não tem um evangélico que diga assim, eu não tenho um testemunho. Ele tem um testemunho. Ele tem. Tem uns maiores, outros menores, mas todos terão testemunhos. Eu já tive sonhos, eu já tive revelações, passei por um acidente que todo mundo morreu, eu não morri, eu tive para morrer, fui desenganado dos médicos, cada um na sua área, mas tem um testemunho. Então os testemunhos que foram ocorrendo pelos homens e mulheres que fizeram personagens da Bíblia, a Bíblia foi sendo escrita, sendo realizada, e essas pessoas sendo testemunhos a contar. E de lá para cá, gerações e gerações continuam contando testemunhos. Se você fosse conversar com uma pessoa que viveu em 1900, 1910, 1920, aquele crente daquela época, aquele evangélico daquela época, tinha um testemunho para contar. Por isso que o evangelho vai passando de geração em geração e não morre, porque vem testemunhos sendo contados. É uma avalanche da avó para o filho, do filho da avó para o neto, do neto para o filho, e assim por diante, e vai contando, vai passando de gerações em gerações. Isso vai passando de cidades em cidades, países em países, nações em nações, e o evangelho nunca morre. Quando as pessoas pensam que o evangelho vai acabar, ele não acaba. Por quê? Por causa da fé das pessoas e os testemunhos que são contados em nossas vidas, e vai ocorrendo uma série de coisas. Então isso é um suporte. Diga, a fé é suporte ao testemunho dos antigos. Outro versículo, 11:3, o poder criativo das obras divinas. Porque olha o que diz a Bíblia: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então foi pela fé que o próprio Deus criou os mundos. O Senhor ia falando, haja luz, e a luz houve. Por isso que você vê a diferença daquelas pessoas que falam negativamente e falam positivamente. Você já viu uma diferença. Agora, quando as pessoas falam positivamente em nome de Jesus, aí a coisa fica explosiva, porque você está profetizando e usando o nome de Jesus Cristo. Você está colocando o nome de Jesus em jogo. Então, quando você fala de maneira positiva, infelizmente, não pode jorrar de uma mesma fonte
água salobre e água doce. Ou a fonte dá uma água ou ela dá outra. Quando a pessoa cava uma fonte na zona rural, um poço, e aquele poço dá uma água amarga, para-se, não cava mais, não limpa mais, esquece aquele lugar. Vai procurar um outro lugar para cavar, até que encontre uma água doce, uma água potável, uma água que o ser humano possa beber. Então, para-se. E, infelizmente, a Bíblia fala isso, que nós não podemos da mesma fonte jorrar duas águas. E a Bíblia nos alertando que da tua boca não pode sair duas palavras. Uma palavra de derrota, uma palavra de vitória. O tempo todo você fica falando uma palavra profética e depois com a sua própria boca você anula tudo que você fez. Jogando um balde de água fria nas orações, nos jejuns, em tudo que você já fez. Você é lindo, você é o amor da minha vida, daqui a pouco eu não devia ter casado com você. Você é a atrapalhação da minha vida. Você está jogando uma maldição terrível sobre o casamento, sobre o seu casamento, porque esse casamento é seu, não é de ninguém. Ele é seu, entendeu? E você está amaldiçoando aquilo que é seu. Entendeu? Tem gente que amaldiçoa o próprio trabalho, lança. Então, pela fé, os mundos foram o quê? Formados, os mundos foram formados. E quando você tem um espírito, mas bispo, será que o Senhor nunca falou alguma coisa indevidamente? Já. Mas eu tenho o Espírito de Deus em mim. E quando eu falo alguma coisa indevida, o Espírito me lembra e eu peço perdão a Deus e eu quebro. Porque a segunda palavra supera a primeira. Você está entendendo? Então, se você diz assim, vamos dizer assim, maldito o dia que eu nasci. Aí você, numa ira, numa raiva, você falou isso, você soltou isso. Você está ali irado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não existe nenhum ser humano que um dia não vai ter uma ira, que não vai passar por uma ira. Ele passa por uma ira, mas a Bíblia alerta, cuidado para não pecar dentro dessa ira. Você se irou, mas não pecou. E se pecar, não deixe que o sol venha se pôr sobre aquele pecado. Vai lá e reconcilia tudo que você fez de errado naquele dia. Antes de dormir, dobra o joelho no chão e diz, Senhor, me perdoe, porque eu falei, maldito o dia que eu nasci. Eu quebro essa palavra em nome de Jesus, eu nasci foi com a tua permissão, tu quis que eu nascesse, aqui eu estou e a minha vida vai ser uma bênção. Você revogou toda a palavra infeliz que você falou e trouxe uma palavra de felicidade, de bênção e de vitória sobre a sua própria vida. Amém? Então diga à pessoa que está ao seu lado, nunca esqueça de revogar a palavra maldita que sair da tua boca. Amém, igreja? Então preste atenção, a fé é o poder criativo das obras divinas. A fé é o poder criativo das obras divinas. Então pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então você pode criar um mundo maravilhoso sobre a tua vida e em volta de você. Se você for uma pessoa que estabeleça uma palavra, sempre uma palavra profética, meus netos são abençoados, meu casamento é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, a minha vida é uma bênção, você sempre abençoar, porque, querido, já existe as trevas, a força das trevas, para destruir tudo que a gente tem ou que a gente faz. Então não use a sua própria boca para ajudar o espírito maligno a fazer uma derrota na tua vida. Use a tua boca para anular e para abençoar tudo aquilo que Deus tem te dado, tudo aquilo que Deus tem te abençoado. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Outra definição, 11:4, testemunho divino da justiça. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Lembra dos dois irmãos, Abel e Caim? Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, porque o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Que intenção Caim deu aquela oferta? Como que ele deu aquela oferta? A oferta, veja que a oferta foi colocada no altar de uma igreja, foi colocada em algum lugar, aquela oferta é de Deus. A partir daqui, se alguém tocar, fizer alguma coisa com essa oferta, maldito é.
mas você já está livre, está abençoado, porque você colocou no altar. Daqui em diante, maldito será se a pessoa usufruir, tocar, fizer coisa errada. Mas você, querido, nunca vai ter maldição na tua vida, porque você já ofertou, você já dizimou. Então, agora, que intenção a pessoa dá uma oferta? A intenção de Caim não foi boa e não foi aceita. A oferta dele não foi aceita. Ele quis aparecer para Deus, ele deu de coração, ele deu o que ele podia dar, ele deu com amor na obra. O que foi que ele fez com aquela oferta? Que Deus não aceitou. Que Deus não aceitou. Existe lá em Malaquias um texto que fala da oferta roubada. As pessoas estavam roubando bois na fazenda do outro e chegando e levando para a igreja. Um boi roubado, uma oferta roubada. E Deus levantou o profeta e disse: eu não quero uma oferta de um coxo, um animal que não serve para nada, porque estavam dando também um animal cego, um animal coxo, um animal doente, que nem para matar, para fazer um churrasco servia. Aí as levava para Deus, aqui ó, esse animal não vai servir para mim vender, então eu vou levar lá para a igreja. Vou levar lá para o sacerdote, um animal sem perna, um animal com aftosa, imagine, um animal doente, brucelose, cheio de doença, eu vou levar para lá para o sacerdote. Deus tomou Malaquias e falou, diz a eles que se eles fossem ter uma reunião com o prefeito, eles iam levar esse animal doente para o prefeito? Normalmente a pessoa da roça vai engordar aquele peru e vou ter um encontro com o prefeito, eu vou levar o melhor frango, o melhor peru que eu tenho aqui na minha roça, eu vou levar para esse deputado, para esse prefeito, para essa pessoa importante que me ajudou eu me aposentar, esse advogado que ajudou na minha questão, eu quero dar um presente a ele. As pessoas da roça pensam assim, vai levar do que produz. E aí as pessoas estavam levando o pior. Será que o governador aceitaria essa oferta? Porque o Senhor vai aceitar, se eu sou o Criador e dono de tudo. Então, alguma coisa Caim fez que Deus não aceitou. E depois ele se levantou com tanta raiva, porque Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a dele, e foi e matou Abel. Quer dizer, o camarada era terrível. Foi revelado tudo que tinha no coração dele. Porque Deus ainda falou, você vai de encontro ao seu irmão? Não faz isso, que tu será um errante na terra. Ele foi e fez. O próprio Deus falou com ele, que às vezes a pessoa vai ouvir um conselho de um ser humano, eu não vou ouvir teu conselho não, eu não vou ouvir teu conselho não, não quero ouvir teu conselho não. Mas um conselho de Deus, Deus mesmo, face a face, falou com ele, tu quer se levantar contra o teu irmão, tu quer matar teu irmão? Não faça isso. Ele foi e fez. Então aquela oferta daquele camarada, querido, Deus não ia aceitar nunca e nunca ia querer. Porque era uma oferta terrível. O camarada era um ser humano terrível. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Isso é um testemunho divino da justiça. Um testemunho divino da justiça. O sexto ponto agora, cancelamento das leis naturais. Cancelamento das leis naturais. A fé, você cancela as leis naturais. Em Hebreus 11:5, leia aí comigo, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Então veja só, pela fé ele foi trasladado. Pela fé. Então cancelou as leis naturais. Qual é a lei natural? Viveu, morreu. Morreu como? Acidente? Caiu dentro de casa? Atropelo? Seja o que for. Morreu. Doenças? Morreu. Ele foi trasladado. E a Bíblia está dizendo que foi pela fé. Pela fé. E o homem não foi encontrado. O homem foi trasladado e não foi encontrado. Então, diga assim, a fé é o cancelamento das leis naturais. Qual a lei natural? Eu vou estudar, eu vou me formar, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou conseguir o meu primeiro emprego. É uma lei natural. Vai fazer um estágio, é uma lei natural, não é? E a pessoa vai seguindo leis naturais. Tem gente que nem as leis naturais segue. Vai estudar, menino? Não quero não, vou jogar bola. Entendeu? Vai, não quero não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tal. Quando chega lá com 30, 40, às vezes a pessoa está arrependida. Rapaz, se eu estudasse igual meu irmão, eu ia ganhar melhor, eu ia ter um salário melhor, porque eu ia estudar. Mas aí é uma coisa de cada um. Isso é a lei natural.
Só que as leis naturais podem ser canceladas com a fé. Muita gente tem cancelado as leis naturais. Muita gente que pela lei natural ninguém dava um centavo, mas pela lei da fé, eu não estou dizendo com isso, depois, o pastor falou para eu não estudar, o pastor falou para eu esquecer as leis naturais, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo nada, eu estou dizendo que muita gente, pela fé, tem alcançado coisas tremendas, e que um dia pode virar em 40 anos, e um dia pode mudar a vida dele pela fé. E ele cancelar tudo aquilo que ele não fez e devia ter feito pela lei natural. Eu não fiz pela lei natural, eu fui negligente pelas leis naturais, eu fui negligente nos meus estudos, eu fui negligente no meu estágio, eu fui negligente com o professor, eu fui negligente com meu pai, com minha mãe, eu fui negligente com muita coisa. Tudo bem, aí chegou agora na presença de Deus. Deus, me perdoe, porque eu fui negligente. E eu não segui o percurso natural da vida. Não segui. Quando você vê uma pessoa com 50 anos fazendo uma faculdade, sem ter nenhuma faculdade, é porque ela viu que a lei natural foi passada, ela passou por cima. Eu devia ter estudado com 18, está na faculdade com 18, agora com 40 eu vou fazer um curso. Ela quer voltar ao percurso natural da vida dela. Ela não quer deixar aquilo passar. Aí ela vai e luta, tudo bem, é uma benção. Mas, pela fé, eu tenho visto com meus olhos muitas pessoas cancelar leis naturais e navegar no sobrenatural. Amém? Deus tem uma chance para dar a você, Deus tem algo para fazer na tua vida pela fé, Deus tem algo maravilhoso, e o importante é que Deus não quer que você fique com esse trauma, Deus quer te honrar. E que você seja honrado perante a sociedade e perante as pessoas. Deus não deixa o homem nu, Deus quer vestir o homem. Sabe o que é o homem nu? É o homem desonrado. Quando Adão e Eva erraram e que Deus apareceu no outro dia, todo dia na viração do dia Deus aparecia no Jardim do Éden. Quando Deus apareceu ali no Jardim do Éden, eles foram se esconder porque pecaram. O que foi que vocês fizeram? Vocês fizeram o que eu disse que não era para ter feito? Foi? Não obedeceram a minha voz, não? Mesmo assim, Deus providenciou vestes para eles. Eles estavam se escondendo de Deus. Então, diga assim, Deus não quer me expor, nem me desonrar. Deus vai me honrar. Amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Deus vai te honrar. Diga assim, eu preciso de uma base para agradar a Deus. Olha Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que texto, querido, olha que versículo. É necessário que você sem fé é impossível agradar. Você pode subir o monte, sem fé você não vai agradar a Deus. Você pode ser uma pessoa mais santa do mundo, mas eu não tenho fé nenhuma. Eu sou santo porque eu sei que eu vou para o céu, mas você não vai agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. E é necessário, olha o que diz a Bíblia, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, abençoador. Tem gente que rejeita as bênçãos de Deus. Não quero nada de Deus não. Deus é um abençoador daqueles que o buscam. A pessoa busca e diz, não quero nada. Mentira, é hipócrita. É hipócrita, não está conseguindo e diz que não quer nada. Mentira pura, quer sim. A verdade é nua e dói. Então assim, galardoador dos que eu busco. Deus quer me abençoar e eu quero a bênção de Deus. Deus, querido, um pai... Quem é pai legítimo aqui, ele vai comprar uma calça, ele pensa no filho. Eu vou levar esse sapato para o filho, eu vou levar essa calça para o filho. Ia comprar 3 camisas, eu vou comprar 2, porque a terceira eu vou levar para o meu filho. O pai e a mãe pensam o tempo todo. Será que Deus que é perfeito? Nós somos imperfeitos. Será que Deus é perfeito e não vai pensar nos filhos dele? Vai pensar assim, Deus quer te abençoar. Não rejeite bênção de Deus. Não rejeite, não diga assim, eu não quero nada não. Eu só quero minha salvação. Não existe isso. A salvação, sabe o que é isso? A pessoa vai dar trabalho aos outros. Porque uma pessoa que não quer nada vai depender dos outros. E Deus quer que você dependa dela.
Ah, não quero nada de Deus, vai ficar dependendo da família, dependendo de A, de B ou de C. Querido, para com isso. Deus, seja humilde para dizer: Deus, eu quero as tuas bênçãos, eu quero a tua vitória, eu quero o que o Senhor herdou na cruz para mim. Amém, gente? Então diga assim: Deus é galardoador dos que o buscam. Aqui é a definição 7, a base para agradar a Deus. Diga assim: fé é base para agradar a Deus. É a base. Você tem que ter uma base. Além de conhecer a Bíblia, você tem que saber interpretar e ela ser como base na tua vida. Qual a base na minha vida? A fé. Fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Aqui na igreja tinha uma moça uma vez que o marido dela não quer conta com igreja, não quer conta com crente, com nada. Nunca veio na igreja. Mas ela mandava o dízimo dela, ele mandava o dízimo todo mês pela esposa. Ele tinha fé no dízimo. Mas não tem fé nas outras coisas. A esposa um dia me contou, eu fiquei assim, ó, de tudo a gente vê, né? Ele não vem aqui, não, nunca veio, disse que nunca vai vir. Mas o cara é doido pelo dízimo, apaixonado. O dízimo, o cara, sabe? Não sei qual é o pecado que ele fazia, os erros que ele fazia, mas ele mandava o dízimo por ela dava o dela e o dele. Certinho o cara mandava lá. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? E já tem gente que é evangélico, não quer conta. Não, o dízimo para mim é fogo do inferno, ele vai me queimar. Eu não vou dar nunca. Então, assim, problema de cada um. Então, assim, a fé, quando você tem uma fé, uma base plena na tua vida, ela tem que ser, sabe, muito forte. Então, a Bíblia está dizendo, sem fé é impossível agradar. Diga assim, para que eu agrade a Deus, eu tenho que ter muita fé. Dependência da palavra de Deus. Outra definição de fé. Diga assim, quem tem fé depende da palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Então, Deus avisou a ele. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse, preparou a arca. Essa arca só ia se salvar quem entrasse nela. Quem não entrasse não ia ter a salvação. E ele por isso foi feito herdeiro, sabe? Tipo assim, ó, Noé, tu creu em mim, tu é meu herdeiro. Porque você não desdenhou de mim. Uma coisa incrível, fazer um barco num lugar seco. Pois, você é meu herdeiro. E essa fé que você teve vai imputar a justiça, a minha justiça, sobre a sua vida. Então diga assim, a dependência da palavra de Deus é a fé muito forte. Outro texto, confiança em um futuro desconhecido. Aqui é algo assim muito importante, porque a humanidade toda quer saber o futuro. Por isso que existem milhares de religiões. Tem gente que fica no ponto do ônibus, né? Aí vem determinadas pessoas lá, eu quero ler sua mão. Aí você lê a mão da pessoa, já vai pegando, já vai falando. Eles têm um negócio que fica vendo aqui esses traços. E aí puxa a mão, uma vez uma pessoa leu minha mão. Eu estava num lugar lá, ela puxou minha mão e começou a ler. Aí eu não sabia de nada, né? Depois... terminou de ler, pronto. Aí eu fechei a mão, fiquei tranquilo assim. Sim, e o dinheiro? Eu digo, eu não pedi para você ler minha mão. Não, mas eu li a mão, sua mão, e você tem que me pagar. E a mulher começou a fazer um escândalo, e falar, e gritar, e papapá. E eu digo, ó, sabe de uma? Toma aqui, ó. Ela não estipulou o valor, mas tinha que dar um dinheiro. Aí eu dei um dinheiro lá, ela foi embora. Então, assim, todo mundo quer saber do seu futuro. Tem gente que é assim... Dia e noite eu quero saber do futuro. Por exemplo, agora mesmo na virada do ano a gente veste qualquer roupa, não é assim? Mas as pessoas, um ano é amarelo, um ano é vermelho, um ano é não sei o quê, um ano é não sei o quê, né? Aí hoje eu vi um vídeo, uma pessoa postou um vídeo na internet e disse assim, se todo mundo vestisse amarelo, está todo mundo dizendo que vai vestir amarelo para entrar o ano ganhando dinheiro e tal, tal. Aí mostrou as profissões de pessoas que vestem amarelo o ano inteiro. Tipo assim, médico não veste, às vezes é branco, né? Os enfermeiros verde, tem cores assim específicas, né?
Então pronto, não tinha um enfermeiro mais, estava todo mundo rico porque só veste verde. Então assim, são coisas que as pessoas não observam, não param para pensar. Não para para pensar. E aí vai naquela onda da TV, que as TVs todas são diabólicas, né? A moda agora vai na loja, na porta das lojas, a moda é tal cor. Aí todo mundo quer comprar roupa daquela cor. E outra coisa, outro que eu vi esses dias aí, que tinha que comprar roupa nova, que tem que entrar o ano com roupa nova. Se não entrar o ano com roupa nova, o ano não vai ser bom. O ano não vai ser bom, não é? Não, eu uso a roupa nova nos primeiros dias do ano, porque nos primeiros dias do ano eu vou comprar roupa pela metade do preço. Então diga assim, o evangélico é sabido, tem a sabedoria de Deus, né? Lá pro dia 10, dia 15, começa as promoções, você compra tudo, 1/3 do preço. Você vai ficar com roupa nova o ano inteiro, do que comprar uma só no dia 31, não é? Agora, se você já comprou sua roupa nova, use dia 31 aqui na igreja, vai ser um culto maravilhoso, de 9 ao meio-dia, 9 à meia-noite. 9 à meia-noite, vai ser lindo o culto, vai ser maravilhoso. Dia 31, terça para quarta, culto da virada. Então veja só, a confiança em um futuro desconhecido é fé. É fé. Porque assim, se eu já tenho um Deus, se eu já tenho um Senhor e tenho uma palavra, todo o meu ano e minha vida vai ser abençoado. Eu só tenho que guardar os mandamentos. O ano inteiro, a vida inteira, a minha vida vai ser abençoada. Essa é a confiança quem tem fé em Deus. Veja, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu. 11, 8 a 10. Indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Ele confiou no desconhecido. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o quê? Deus. Ele esperava pela Nova Jerusalém, a cidade que nós vamos habitar, a cidade que nós vamos morar. Ele esperava por essa cidade. Porque Deus é o construtor e Deus fala que na casa de meu pai, Jesus fala, há muitas moradas. E essa morada é a Nova Jerusalém, a nossa cidade. Lá nessa cidade não vai ter nenhum problema que nós temos nas cidades aqui. Ainda que seja Dubai, ainda que seja Nova York, tem problemas. E nós na Nova Jerusalém, nós não teremos esses problemas nenhum. Então nós temos que crer na palavra de Deus. Diga assim, quem crê em Deus tem confiança em um futuro desconhecido. Tá certo? Desconhecido. Hebreus 11, 8 a 10. E o último ponto que nós temos a falar, o 10, ver coisas invisíveis. Coisas invisíveis. Vamos ver aqui o versículo 11, do 13 ao 16. Aí mesmo em Hebreus 11, do 13 ao 16. Veja a palavra. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam a pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, querido, nós temos que ter fé e ver as coisas invisíveis. Você não vai conseguir ver nada assim. Tudo na sua vida, a pessoa está com uma doença. A doença está lá no corpo. E de repente Deus a cura. A doença deixou de existir naquele corpo, saiu daquele órgão. Saiu, desapareceu. Foi feita uma cirurgia? Não. A cura de Deus é uma intervenção que nada foi mexido ali. É pelos anjos e pelo Espírito de Deus. É feita aquela cura. Aquele tumor desaparece. Então, seja aquilo que você desejar, ainda é uma coisa invisível. A coisa invisível é o que o ultrassom mostra. A coisa visível é o que a ressonância mostra. Faz um exame de ressonância e está lá visível o tumor. Isso é a coisa visível. A máquina mostrou. É como se fosse uma máquina de xerox, você tira a xerox, sai o papel lá do mesmo jeito. A máquina mostrou. É visível. O invisível pode ser para você
Tem pessoas que dizem assim: minha família, todo mundo morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo o seguinte: na mente dela, ela está vendo o invisível, mas o invisível de um passado de todos com a mesma doença. E ela começa a ter medo, o diabo começa a mostrar as coisas invisíveis a ela. Mostrar a ela que ela também vai morrer de câncer, porque fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu. Só que aí, o que é que você renova a sua mente? Eu vou ver o invisível de Deus. Eu vou ver o invisível de Deus. O invisível de Deus é aquilo que ainda ninguém vê. Ninguém viu. O médico não viu, o exame não viu, mas você viu você ser curado pelo poder de Deus. Você viu o seu casamento dando muito certo. Você viu os seus negócios dando certo. Você viu o seu trabalho funcionando. Você viu as coisas boas acontecendo. Por que as pessoas têm dificuldade de ter essa fé? A fé no bom, a fé no correto, a fé no certo. A maioria das pessoas tem fé na desgraça. A maioria das pessoas tem fé nas coisas ruins. Mas aí o que é que acontece? Nós estamos vendo elas, mas vamos repreendê-las em nome de Jesus e vamos ver as coisas boas. Todas as vezes que você orar, agora eu vou trazer uma cena para você. Veja que todas as religiões, a pessoa olha, a pessoa reza ou ora, ou faz alguma o que assim, uma palavra, faz uma encenação que aquela religião pede e tem que fazer aquilo ali, aquele ritual, pronto, aquele ritual. Então o ritual tem que olhar para alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Jesus requer esse ritual de nós? Não. O que Jesus quer da gente? Oração e jejum. O jejum, quem vai ver que você comeu ou não? Você. Você faz um jejum e faz sua oração. Então você não vai ter nenhum ritual fora desse. De você, eu tenho que vestir branco, eu tenho que vestir amarelo, eu tenho que ficar na esquina, eu tenho que ficar de joelho, de costa para a parede. Isso é um ritual. Não existe esse ritual. A única coisa que a Bíblia fala é jejum e oração. Você não comeu, o seu estômago está puro, você está orando, e nessa oração agora, querido, quando você dobra seu joelho, você vai ver as coisas visíveis que o Espírito de Deus vai te mostrar. Você não vai ficar aqui, tem que vir para a igreja, ficar de joelho orando para aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Você vai ter que formar na sua oração as coisas visíveis. Pela fé. Você está orando por um casamento de uma pessoa que está no divórcio, você vai orar e ver, formar as imagens, aquele casamento lindo e abençoado. Você tem que orar por uma pessoa que não está salva e vê-la sentada aqui. Quando você estiver orando, Senhor, eu vejo meu filho João lá na igreja comigo. E você vai orando, orando, orando. E você vai vendo. Isso chama-se quarta dimensão, que é os pensamentos que extrapolam a terceira dimensão. A terceira dimensão é tudo que você vê. A quarta dimensão é o invisível. Então você tem que ver as coisas boas. Não adianta simplesmente você orar e ver assim: Senhor, salva meu filho João, e lembrando do feijão que está no fogo. Vou parar aqui que o feijão vai queimar, eu tenho que ir lá desligar. Então você tem que orar visualizando as coisas. Por isso que o diabo, em todas as religiões, ele toma a mente das pessoas. Você vai orar para Buda. Você vai ficar vendo Buda. Você vai vestir branco. Você vai fazer um ritual, vai jogar sangue no seu corpo. E a pessoa passa a ter fé naquelas coisas. É ritual em tudo. É o incenso. Acende o incenso. O pessoal mesmo o budismo usa muito incenso. Os monges budistas têm que raspar a cabeça. Então tem sempre rituais nas religiões para tirar o foco de ver o que quer e ver a religião, de olhar a religião. Lembra de Jacó? O que foi que Jacó fez? Jacó frequentou que universidade? Jacó frequentou que instituto de teologia? Mas o que foi que Jacó fez? Jacó, quando ele orava ou ele dormia, Deus dava visões e sonhos a ele. E Deus deu uma visão a ele, que só ia nascer no rebanho
cabritos listrados. E o que foi que Jacó fez? Ele foi, na ignorância daquele tempo, ele cortou galhos de árvores e deixou todos listrados. Ele descascou a árvore, uma parte da árvore, a árvore ficava listrada e a cor normal. E colocou no curral, para toda vez que ele fosse prender os animais, ele lembrasse do que Deus mostrou a ele. Deus me mostrou que só vai nascer animais listrados. E daquele dia em diante só nasceu animais listrados. O rebanho dele cresceu não sei quantas vezes mais do sogro dele que roubou ele várias vezes, Labão. Labão roubou todo o rebanho de Jacó o tempo inteiro. E Deus fez justiça. Fez justiça dando uma visão a ele. E só nascia listrados. O mundo físico entrou no mundo real. Ele deixou o curral todo listrado. Para ele lembrar, todo dia de manhã ele soltava os animais do curral e no final da tarde prendia os animais. Ele só via listrado. Aí ele lembrava do que Deus falou e ele orava. Só vai nascer listrado, só vai nascer listrado, só vai nascer listrado. E não foi só esse caso de Jacó, não. Vários casos na Bíblia, querido. Então, se você perguntar a uma pessoa vencedora, a pessoa, ela sempre, né? Você conversa muito com pessoas assim que às vezes não lhe encara direito, né? É porque ela tem naquela hora Deus tomou a mente dela e ela teve um sonho, uma visão naquela hora. Pá. E Deus dá chance, mas você tem que confiar orando e tendo chance. Tem muitas coisas na terra novas que ninguém fez ainda. Você pensa que quem teve a ideia do Uber, teve como? Não existia Uber na terra. O cara teve uma ideia de chamar táxi no aplicativo. Atingiu uma classe no mundo inteiro, a classe dos taxistas. Então isso tem quanto tempo que se formou? Eu quero levar vocês numa dimensão, porque Deus quer fazer grandes coisas na vida de vocês. E você tem um cérebro aí que é igual ao cérebro do japonês. É igual ao cérebro do chinês. É igual ao cérebro de quem estuda em Harvard. Só que assim, enquanto o japonês está lá fazendo outras coisas, o brasileiro é levado por uma estrutura espiritual a viver assistindo novela. Tu sabe o que significa novela? É uma coisa, é um novelo de linha que acaba e não tem fim. E vai enrolando, 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 enrolando. Novelo virou novela. Então o brasileiro, você vê que os filmes americanos, passou um filme, pá, começou, terminou 2 horas. Você tem a mente criativa. Todo mundo, o mundo inteiro quer condenar a América, não é? Mas veja só, tu tá vestido de jeans aí, quem criou? O americano. Talvez você tomou Coca-Cola hoje, quem criou? O americano. Talvez você usou maionese essa semana. Quem criou? O americano. Ketchup, americano. Gillette, americano. Caneta, um francês. A Bic é da França. Um negócio simples, né? Não é? Hoje. Naquele tempo era uma pena de peru enfiando no tinteiro e escrevendo. Hoje a caneta ficou simples, porque uma pessoa pensou botar uma carga e um negócio saindo, rodando lá embaixo, e a tinta saiu. Então veja só quantas coisas a mente do homem cria, coisas boas. A mente do homem não só cria pecado e bomba, não. Tem muitas coisas boas que o homem cria. E que você peça a Deus uma mente criadora, porque você pode da sua casa fazer um bolo que ninguém faz em feira, fazer fila para comprar bolo na tua mão. E chegou um negócio aqui em feira agora que eu vou lhe contar, um negócio chamado Rei do Pirão. Se você não já comeu lá, não estou fazendo propaganda, eu nem conheço o cara, não ganho nada por isso, mas o cara é um garçom dentro de casa, na boca do rio em Salvador. Pegou um pirão, quem é que nunca comeu pirão? Quem é que não faz pirão? Todo mundo faz pirão, né? Aí ele fez um pirão de aipim, um negócio simples, tem nada com nada. Botou um camarão, botou um Instagram, o Instagram já está 200 e tantas mil pessoas, é fila para comer no negócio do cara. Rei do pirão.
Não fez nenhuma comida francesa, não fez nenhuma comida alemã, nenhuma comida da China. Pirão. E o cara está ficando milionário com pirão. Rei do pirão. Aí ele faz pirão, esse pirão de aipim. Aí ele teve a ideia, jogou um queijo em cima e maçaricou. O que faz na comida chinesa, ele teve a ideia. Aí maçarica o queijo, bota o camarão aqui do lado, camarão no alho e óleo, camarão no suco de tomate. Fumeiro, eu nem sabia o que é fumeiro. O que é fumeiro, garçom? Ele é uma carne desfiada, tipo carne de sertão, carne de porco, sei lá. Carne de fumeiro também. Carne do sol, carne de fumeiro, frango e carne cupim. Cupim, ele fez um sanduíche de cupim, que aí quem for comer e não tiver pena do coração, tome cupim para dentro no sanduíche, não tenha McDonald's que ganhe. O negócio é bom demais. Entendeu? Você tem que comer depois 7 dias de alface. Mas o cara tá lá milionário com esse negócio. Abriu um aqui em feira, rapaz. Eu olhei assim e digo, esse cara é louco. Olha o tamanho desse restaurante. Vamos ficar de pé, porque Deus quer te dar uma mente criadora. Tu criar um negócio, querido, para, sabe, você arrebentar, você, explodir. Tem muita coisa boa ainda para se criar, se inventar, e Jesus quer te dar. Na sua área, na sua profissão, Deus vai te dar, entendeu? Aí eu peguei um exemplo lá do McDonald's e trouxe um exemplo para você aqui na Bahia. Todo lugar Deus quer abençoar, e você será abençoado, e você dê trabalho ao Senhor em oração. Não fique dando trabalho a ninguém. Eu sou um peso para fulano. Você não tem que ser peso para ninguém, querido. Você tem que ajudar a sua família. Você tem que pensar na sua família, ajudar a sua família. Então, tudo que Deus for fazer por você, sempre pense em ajudar alguém. Porque Deus não quer dar nada a ninguém para ele ser sozinho. Deus quer te dar coisas para você ajudar as pessoas. Amém? Quem está disposto a isso agora? Nos jejuns que nós vamos ter, 12 jejuns nessa igreja, a partir de janeiro, vamos ter 12 jejuns. Janeiro, fevereiro, até dezembro. Nós vamos fazer jejuns, e todos esses jejuns você peça a Deus, Deus me dá uma mente criativa. Uma mente criativa para o bem, para coisas boas, e Deus vai te dar. Em nome de Jesus, Deus vai te dar coisas lindas, maravilhosas, tá certo? Em nome de Jesus, tem essa fé, tem muita coisa aí ainda sem ser descoberta, que Deus quer que você descubra, e Ele vai dar na tua mão, para você abençoar o reino dEle. Então vamos agora orar, em nome de Jesus, porque o Senhor quer te dar muitas bênçãos, vitórias esse ano. O Senhor quer ter segredos, você ter segredos da oração respondida. Eu vou falar aqui para você, segredos da oração respondida. Diga quem está ao seu lado: agradar a Deus, vir a Deus, com motivos corretos, e crer que Ele é. Eu estou me dirigindo a Deus, ao Senhor, tá? E crer que Ele recompensa quem o procura. Deus recompensa quem o procura. Ele é galardoador daqueles que o buscam, em nome de Jesus Cristo. Então, Hebreus 11, versículo 6, uma interpretação sobre a oração respondida. E toda oração respondida passa pela fé. Ninguém vai orar se não tiver fé. Quando você ora, é porque sua fé está ali em Deus. E você concentra a sua fé em Deus e vai fazer suas orações. Tem uma pessoa aqui do lado ouvindo, que é Ele, e essa pessoa vai responder, é Ele que vai responder. Deus está no trono dele, certo, Pai? O Filho está no trono, certo. Mas quem está na terra? Quem está na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. Ele fica sobre nós, ele fica ao redor de nós e ele habita em nós. Então o Espírito Santo tem 3 manifestações. Ele habita em você. Quem é batizado por Jesus no Espírito Santo, o Espírito Santo habita. E aí vai trazer os dons dele em você. Ele também fica sobre você. Era o que acontecia muito no Antigo Testamento. O Espírito Santo ficava sobre as pessoas, porque o Espírito Santo não estava na terra. Quando ele veio em Atos dos Apóstolos, ele veio à terra, batizou aqueles 120 pessoas que estavam em oração, Atos 2, e ali começou a igreja de Cristo, todos cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te dar
ideias, o Espírito Santo vai te dar motivos, o Espírito Santo vai te dar algo grande